Deus abençoe o seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Você que está ouvindo pelas plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, seja bem-vindo. E você que está me vendo pelo YouTube, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber novas notificações. Eu te convido a acessar hoje meu Instagram, mais tarde eu vou deixar lá uma enquete. Eu tenho recebido bastante comentários aqui sobre os devocionais dos finais de semana. Há quase 3 anos eu faço os devocionais e sempre por áudio, mas sempre de segunda a sexta. Porque lá atrás eu entendi que o sábado e o domingo, o final de semana, você poderia fazer o seu próprio devocional sozinho. Mas eu tô sentindo no coração que isso tem sido uma demanda. Você ainda quer minha companhia no seu final de semana, então eu vou fazer uma enquete lá no Instagram. Tem aqui o link do meu Instagram na descrição desse vídeo. E me ajude a responder lá sobre o horário e se a gente dá continuidade na história, tá bom? Vamos ao devocional tão esperado pelo meu coração, que é o capítulo 45 de Gênesis. A palavra de Deus diz assim: Então José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, gritou: Saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram e também toda a casa de Faraó. Então José disse aos irmãos: Eu sou José. Ui. Meu pai ainda está vivo? E os seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fossem salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: Assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen, e estará perto de mim, e filhos dos seus filhos, e seus rebanhos, o seu gado, porque ainda haverá 5 anos de fome, e eu o sustentarei. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo que pertence. E José continuou: Eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo que vocês puderem ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. E lançando-se no pescoço do seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia. Chegaram os irmãos de José, e Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Então Faraó disse a José: Diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais, voltem para a terra de Canaã, peguem o pai e a família de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão a fartura da terra. Ordene que façam isso também. Levem da terra do Egito carretas para trazer os filhinhos e as mulheres de vocês. Tragam o pai de vocês e venham.
Não se preocupe com as suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carretas, conforme a ordem de Faraó, e também lhe deu mantimento para a viagem. A cada um deles trouxe roupas novas, mas Benjamim, ele deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Também enviou seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentas carregadas de cereais e pão, e mantimento para a viagem do pai. E despediu os seus irmãos, e ao partirem lhes disse, não briguem pelo caminho. Então partiram do Egito, vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e disseram, José ainda vive, e é governador de toda a terra. Com isso o coração lhe ficou como que sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Mas quando eles lhes contaram tudo que José havia falado, e quando ele viu as carretas de José, havia mandado para levá-lo para o Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. E Israel disse, basta, o meu filho José ainda vive, irei e o verei antes que eu morra. Amém. Deus, fale aos nossos corações hoje, Senhor. Nos ensina e nos ministra através desse capítulo tão especial. Queridos, eu estava com grande expectativa de chegar em José se revelando aos irmãos que ele era José, né? Muitas chaves aqui nesse capítulo, muitas. Para mim, a história de José, já faz dias que isso tem queimado no meu coração, que a história de José tem uma ligação especial e íntima com a história de Jesus, com a história da salvação, não é mesmo? A gente vai ver os motivos aqui, eu separei alguns motivos para falar com vocês, mas agora, lendo novamente para poder falar e gravar esse vídeo, eu fiquei pensando, José não aguentava mais segurar aquele segredo, queria falar, eu sou José para os irmãos, né? E aí ele revela ali, eu sou José. Imagina o grito, o choro dele, a ponto de todo mundo ali naquela região conseguir ouvir. E a primeira coisa que ele disse, eu sou José, meu pai ainda está vivo? A ligação dele com o pai. E a segunda é, agora cheguem perto de mim. Queridos, com Jesus foi a mesma coisa. Jesus foi o único enviado do Pai para ser um mediador entre nós e ele só fez um pedido, cheguem perto de mim. Sabe, para mim, nenhuma história na Bíblia está à toa, nenhuma. Todas as histórias que estão aqui, elas vão falar com você em algum momento da sua vida, elas estão aqui por algum motivo, propósito, intenção do Senhor, mas eu creio que a história de José, logo no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis, isso está aqui por algum motivo, para a gente já olhar para Jesus. Toda a Bíblia tem um direcionamento, olhe para Deus. E aqui José vem nos ensinar a olhar para Jesus. E me chama a atenção qual é o propósito total dessa história de José, né? José foi vendido por moedas de prata, foi vendido como escravo, foi traído pelos próprios irmãos. Os próprios irmãos quiseram matar ele. Ele foi acusado injustamente, foi esquecido numa prisão. Mas tudo isso aconteceu para a preservação da vida. Se isso não tivesse acontecido, José não estaria salvando todo um povo, não só a família dele, mas todo um povo. Nós vamos ver no capítulo de amanhã o tamanho da família que ele salvou, dos descendentes, né, de Jacó. E ele diz isso, olha, não fique triste pelos erros que vocês cometeram. Meu Deus, Jesus também fala isso para nós, né? Jesus também fala, não fica triste pelo seu pecado, porque eu sou o amor, eu sou o perdão. E ele fala, não fica triste, porque o motivo de eu ter sido vendido para cá foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra. Quem é o remanescente, gente? É Jesus, né? Que por meio de toda essa história, aquele povo teve um livramento. E José saiu de um humilhado para um governador.
de um vendido, de um escravo, para um herói da própria família dele. E aí a gente vê a emoção dele encontrando com os irmãos e chorando e mandando chamar o pai. E o pai chorando e sabendo que o filho amado estava vivo. E agora olhando para Jacó, que achou que tinha perdido o filho José, o filho mais íntimo dele, o filho mais próximo, com mais afinidade. Sabe, às vezes a gente tem que perder para ganhar. Jacó achou que tinha perdido o filho, mas na verdade era Deus preparando José para salvar toda a família, todo aquele povo. Era Deus preparando José para que todos ali não morressem de fome, não perecessem. Que grandeza que é os planos de Deus, não é mesmo? E agora a comparação, né, de José e Jesus. Os dois foram humilhados, os dois foram acusados injustamente, os dois passaram pelas provas, desertos, aflições e eles não tiravam os olhos de Deus. O tempo todo José não tirava os olhos do Senhor, ele cria na promessa. Jesus, lá em João 10:10, fala assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E José está aqui dando vida para a família dele, vida em abundância, alimento, terra, proteção. Meu Deus. José foi um intercessor para que os filhos, os irmãos dele, voltassem ao pai, voltassem para Jacó, contando que José estava vivo, que era para eles irem para a terra de José. José foi esse mediador entre os irmãos e o pai. Quem também é nosso mediador entre nós e o pai? Nós não chegamos ao pai sem Jesus. Esse capítulo é um convite para a gente olhar para Jesus. E sabe, mesmo que você tenha caído, mesmo que você ache que você está em pecado, que você não merece estar perto de Jesus, essa história, essa relação íntima entre José e o plano de salvação de Deus, ela vem para te lembrar que Jesus fala assim: só se achega a mim, só fique perto de mim. Não importa se você caiu, se você pecou, se você errou, chega perto de mim. Porque eu te abraço, eu me envolvo no seu pescoço, eu te beijo, eu não te deixo constrangido, porque eu sou Jesus e eu tenho um amor extravagante e ilimitado. Se você acha que você foi longe demais e não merece o perdão de Deus, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz diferença entre nenhum de nós. E a gente está todo mundo na mesma condição de pecador e 100% dependente da graça dele. Assim como os filhos de Jacó, os irmãos de José, estavam sem coragem de retornar para a casa do pai, se não fosse a intervenção de José, o apoio, o incentivo de José, a gente também talvez se sinta constrangido de ir ao pai. Mas Jesus vem aqui para nos mostrar que Ele está com você. Que hoje você possa olhar para cima, para o alto, e ver as mãos de Jesus estendidas, prestes a te alcançar. E que você possa se segurar nas mãos de Jesus, para que Ele te abrace, te beije e te devolva logo para o caminho do Pai. Hoje é um convite de Jesus para você. Se achegue a mim, porque eu tenho um propósito para tudo isso que você está passando. Pode estar parecendo que você está perdendo, mas você vai perder para ganhar. Eu quero orar por você. Oh Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por mais um amanhecer, os passarinhos cantando. Obrigada pelo sol que está nascendo aqui. Senhor, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor é. Por tudo que o Senhor deixou registrado na Bíblia para que hoje, numa manhã qualquer, para tantas pessoas, hoje a gente pudesse ter um encontro com Jesus. Hoje a gente pôde entender a relação entre essa história e o plano de salvação de Jesus, e o Senhor
tem interesse em nos salvar. Então, Pai, eu quero clamar por cada um que está ouvindo esse áudio, cada um onde esse vídeo chegou, que o Senhor cresça e eu diminua, que essa pessoa não ouça a minha voz, mas ouça a sua voz, dizendo, não importa se você caiu, eu sou o amor, eu sou o perdão. E eu estou como José aqui, pronto para te abraçar, te perdoar, chorar com você e te levar para o caminho do Pai. Senhor, que o Senhor possa acalmar o coração de cada um aqui, que muitas vezes está passando por um deserto sem entender, um processo dolorido, demorado, e não entende. Mas assim como o Senhor fez com José, o Senhor pode fazer conosco. Restaura a nossa história, nos coloca de volta ao centro da Tua vontade. Os nossos sonhos são os Teus sonhos, Pai. Nós abrimos mão dos nossos desejos carnais, pessoais, para viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva, Pai. O Teu propósito final, é isso que queremos. Pai, eu peço que alargue as nossas fronteiras, que a Tua mão caia sobre nós, nos livra do mal e nos abençoa. Amém.